Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus com glória a Deus. Amém? Amados, podem se sentar. Mais uma vez, vamos trazer uma reflexão aqui para nossa congregação. Deus novamente me dá esse chamado, né? E o que o Senhor Deus quis falar conosco, quer falar conosco, né? Me conduziu a isso, para que a gente possa se fortalecer como igreja, como corpo de Cristo, né? Em união, em comunhão, em unidade. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos no momento da história em que estamos vivendo os últimos tempos desse mundo, dessa era, né? Que tudo que está na Bíblia está se cumprindo, né? No tempo certo, na hora certa, mas está se cumprindo, e nós sabemos que está próximo, então, a volta de Cristo, né? O plano de Deus ser consumado, né? Ser concluído, e Ele, enfim, retornar. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos, precisamos estar atentos uns com os outros, né? Ajudando quando é preciso, dando uma palavra amiga, não só unidos nos momentos alegres e felizes, mas também nos momentos de dificuldade, né? Porque é assim que nós devemos proceder. Então, baseado nesse contexto, Deus, Ele me mostrou aqui algumas coisas para compartilhar com os irmãos, para que a gente tenha cuidado, para a gente ter uma noção de que um reino dividido, ele é muito prejudicial para nós, né? Nós falando de cristãos, de irmãos em Cristo, bem? Então, vamos fazer nossa leitura inicial. Eu já estou colocando aqui, tá, irmão? No texto, está em Marcos, quem quiser acompanhar, está em Marcos, no capítulo 3, dois versos, 24 e 25, amém? E quem quiser pode acompanhar aqui. E a palavra de Deus diz assim: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir, né? Então, a palavra nos mostra que, se vocês observaram, primeiro ele fala de um reino, né? Primeiro fala de um reino, e depois fala de uma casa, né? Então, amados, vamos fazer uma rápida oração para que Deus possa nos tocar, nos ensinar e nos fortalecer, para que isso cresça cada vez mais nas nossas vidas, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Quem quiser ficar de pé pode ficar. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado e santo, obrigado, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, reunidos como família, buscando aprender a Tua palavra, Deus.
buscando se fortalecer na Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos nossos filhos, nossas crianças. E Pai, nós te pedimos, meu Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco. Eu quero te pedir também, em primeiro lugar, a Tua misericórdia, porque muitas das vezes nós podemos passar por situações que o Senhor vai nos ensinar aqui. Mas, por outro lado, eu quero te agradecer, porque a Tua palavra nos ensina que é melhor a gente cair na Tua mão, Pai, ser repreendido por Ti, porque se o Senhor nos repreende é porque o Senhor nos ama. É assim que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Então, fala conosco, Pai. Fala conosco. Se precisar doer um pouco, faça com que doa, para que o resultado que o Senhor quer nos passar seja alcançado, porque eu sei que, mesmo que possa doer um pouco, é porque o Senhor quer o melhor para nós. Então, fala conosco, Deus. É assim que eu oro e te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Então, amados, como foi dito aqui, um reino dividido, eu vou voltar. Se um reino dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, não pode ter continuidade, né? E da mesma forma ele dá o exemplo aqui sobre a casa, né? E meditando nesse tema, Deus me fez chegar alguns pontos que eu anotei aqui hoje durante o dia no trabalho, correndo, mas Deus foi conduzido para aquilo que Ele queria falar. E eu escrevi assim: Deus nos separou para ser dele, né? Deus nos separou para ser dele através da oportunidade que Ele nos dá de ser salvos, de ser livres desse mundo, dessa vida em que nós vivemos, né? E um dia fazer parte do reino de Deus, né? Um dia fazer parte do reino de Deus. Então Ele nos deu essa oportunidade de sermos dele, de o plano original ser restaurado nas nossas vidas. Cada um de nós tem a oportunidade, cada um dos seres humanos, né, terem a oportunidade de ter esse plano original de Deus restaurado nas suas vidas, né? Mas como Deus, Ele posso dizer assim, Ele não é invasivo, né? Ele nos dá a oportunidade de escolher. Ele nos escolhe para ser dele, né? Não somos nós que o escolhemos, não. Ele primeiro nos dá a oportunidade, através do seu Espírito Santo, nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, e nós aceitamos ou não. Glória a Deus, todos que estamos aqui aceitamos, né, através do nosso livre-arbítrio, como eu falei, né? Então, nós, a partir desse momento, pronto, cada um de nós fazemos essa decisão. Mas, para se efetivar a oportunidade de Deus em nós, essa oportunidade que Deus nos dá, né, nós temos que nos qualificar, né? Ele nos dá a oportunidade de salvação, nos convida para ter comunhão com Ele, viver eternamente com Ele. E a partir do momento que a gente aceita, a gente precisa se qualificar, porque Ele vem até nós do jeito que nós estamos, do jeito que a gente está, com falhas, com erros, com pecado. Ele vai lá e nos resgata, né? Nos dando essa oportunidade de uma nova vida. Mas Ele nos orienta que a gente precisa se
qualificar, a gente precisa passar por um processo de transformação. E o primeiro ponto em que eu comentei aqui, que Deus nos dá a oportunidade de ser dele, é a salvação que Ele nos dá, né? É a salvação, a oportunidade de sermos salvos, como eu falei aqui. E o segundo processo que eu falei aqui, que na verdade, o segundo processo, o segundo ponto que a gente tem que se qualificar é o quê? É o processo de santificação. É onde a gente vai ter que começar a agir de uma forma orientada por Ele, né? Para que a gente consiga trilhar esse caminho e chegar nesse objetivo que Ele nos propõe, né? E isso requer um conjunto de condutas que nós devemos ter para a gente alcançar essa oportunidade que Ele nos dá, né? Precisa de um conjunto de condutas para a gente ir galgando dia após dia, né? E conquistar esse prêmio, essa oportunidade que Ele nos dá. E como eu já falei algumas vezes, os pontos chaves para a gente ir alcançando essa qualificação, né? Passando por esse processo de santificação. E detalhe, esse processo ele só vai se concluir na volta de Cristo, porque até lá, todos os dias nós precisamos corrigir alguma coisa, todos os dias, né? Mas os pontos chaves que nós temos que fazer está aqui na palavra de Deus, e está bem aqui: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, né? Aqui, irmãos, está o ponto-chave para a gente conseguir se qualificar para essa oportunidade que Deus nos dá, né? E observe, como eu já tenho falado aqui algumas vezes nesse púlpito, que são 3 pontos: bem-aventurado aquele que lê, ou seja, lê o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, né? Através dela a gente vai conhecendo a Bíblia, conhecendo o que Deus tem para nós, conhecendo as orientações que Deus quer nos passar, né? É porque está fechado e a gente acaba se confundindo. Eu bati também quando eu cheguei. Pronto. Então, quando a gente lê, a gente tem acesso a isso, a esse conhecimento da essência de Deus, né? Esse conhecimento da essência de Deus. E o segundo ponto é o quê? Os que ouvem as palavras dessa profecia. Primeiro, bem-aventurado que lê e os que ouvem. Onde é que ouve a palavra de Deus? Na igreja, né? Na congregação dos santos. É aqui que a gente ouve a palavra de Deus. A gente pode até ouvir uma palavra no trabalho, em um momento oportuno, o irmão nos dá, né? Ou na rua, na nossa vizinhança. Mas aqui, na palavra, onde tem hora marcada, né? Dia e hora marcada para a gente vir e ter esse encontro com Deus. A gente ter esse momento de comunhão, de encontro com Deus, né? Então, falamos de 2 pontos: ler, ouvir, e aí fala outro: bem-aventurado que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Então tem o terceiro ponto, que é o quê? Guardar. Precisa guardar o que a gente aprende, né? O que a gente lê e o que a gente ouve. Mas eu costumo falar no terceiro ponto em o quê? Em oração, né? Oração, que é o quê? A palavra a gente ouve
o que Deus tem para nos mostrar, conhece aquilo, né? E na oração, a gente fala com Deus, a gente se abre para Deus, né? A gente conta nossas particularidades, nossos momentos que nós queremos compartilhar com Ele, às vezes de alegria, né? E a gente faz uma oração de graças, né? Um culto de ação de graças, enfim, um momento de ação de graças. E também às vezes num momento de dificuldade a gente ora e conversa com Deus e, né, se derrama ali na presença dele. E um detalhe interessante é que a oração, ela gera aproximação, né? Quando você começa a orar e a conversar com Deus, você começa a ficar íntimo dele, isso gera intimidade. Você começa aquele novo amigo que surgiu nas nossas vidas, a gente começa a conversar, quando você tem um vizinho, por exemplo, que todo dia você passa, bom dia, boa tarde, e troca as palavras, você vai ficando íntimo, né? Os irmãos aqui na igreja, quando termina o culto, fica ali numa comunhão, isso vai gerando o quê? Intimidade, comunhão. A mesma coisa na oração, vai nos aproximando de Deus, vai gerando intimidade, vai gerando uma amizade ativa, né? E como a nossa amizade com Deus, Ele nos direciona, Ele nos orienta, essa amizade, ela tem que gerar uma ação de obediência, que é o que diz aqui. Porque não adianta nada a gente ser amigo de Deus e não seguir os conselhos que Ele nos dá, porque nós mesmos estamos seguindo por um caminho errado, não é? Então não adianta. Nós temos que começar a fortalecer essa amizade e dar ouvidos a ela, a Ele que é o nosso fiel conselheiro, o nosso Deus forte. Então, nós precisamos criar esse vínculo, reforçar esse vínculo através dessas ações, certo? E aí, tudo isso agrada a Deus, né? Olha que maravilhoso. Deus, Ele nos trata, Ele cuida de nós, Ele nos direciona e, logicamente, a gente fica feliz e automaticamente Ele também fica feliz, porque como um pai bondoso e verdadeiro, Ele se alegra com o bem-estar dos seus filhos, amém? Então, nós precisamos de praticar e botar em prática essas dicas que a palavra de Deus nos dá, né? De orar, de ler, ouvir a palavra, amém? E isso vai gerar um reino unido e não dividido. Isso vai gerar um relacionamento unido, né? Próximo, né? Tanto com Deus como também entre os irmãos, né? Tanto com Deus como também entre os irmãos. Vai gerar essa koinonia, né? Essa palavra, né? Que vai gerar esse reino unido que a gente falou aqui no início, né? Essa casa unida, né? Na presença de Deus, amém? Então, meus irmãos, isso é de extrema importância para que a gente alcance essa oportunidade que o Senhor Deus nos dá. Mas eu quero chamar a atenção da igreja, da nossa congregação, dos irmãos que vão estar assistindo aí pela internet, né? Através do nosso canal do YouTube, né? Nas redes sociais, para que a gente possa ficar atento a alguns pontos que podem nos afastar, fazer com que esse reino se divida. Está entendendo? Então, nós vamos agora, Deus me direcionou
Eu vou colocar aqui na tela, que aí a gente vai conseguindo, todos os irmãos vão conseguindo acompanhar, amém? Está lá no livro de Números, no capítulo 16, vou colocar aqui a partir do verso 1. E a gente vai fazer essa leitura e já já a gente vai meditar um pouco sobre ela, amém? E eu vou só contextualizar para os irmãos entenderem em que momento isso se passou. Esse texto que a gente vai ler agora foi durante a jornada em que o povo de Israel foi tirado do Egito, da escravidão, e foi colocado, foi direcionado por Moisés, né, para esse momento de libertação, e eles estavam nesse momento aqui, digamos assim, nos primeiros momentos da vida deles em que eles tinham sido retirados da escravidão do Egito e estavam vivendo uma nova vida em comunhão com Cristo, né, com Deus. E Moisés estava na liderança, direcionando, orientado por Deus, e em um determinado momento houve uma situação em que a gente tem que cuidar para que a gente não passe por situações como essa, para que a gente não venha a ter uma casa dividida, como eu falei aqui no início, amém? Então vamos ler rapidamente. E Corá, vocês vão acompanhando aqui, que eu vou lendo aqui, que é a mesma leitura. E Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filhos de Pelete, filhos de Rúben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, à reunião, né? Homens de posição. Então, vocês percebem que o pessoal aqui, alguns homens, Corá, Coate, Datã, Abirão, esses 3 são os principais, se reuniram, né? E se rebelaram, se levantaram perante Moisés, né, que estava na liderança, orientado por Deus, com mais de 250 homens, né, filhos de Israel, homens importantes na Assembleia. E se congregaram, se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta-vos. Ele disse sim. Pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? O que ele estava dizendo aqui, irmãos? Eles se juntaram contra Moisés e Arão e disseram: para aí vocês, basta-vos. E aí ele pega e diz: por que vocês, primeiro eles dizem, olha, a congregação, o povo de Deus, são todos santos, né? Deus está no meio deles, mas por que vocês estão querendo ser cabeça, serem líderes, né, desse povo, né? Por que vocês se elevam? Fala aqui, elevai sobre a congregação do Senhor. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, se deitou no chão e começou a orar pelo aquele povo, porque Moisés era um homem direcionado por Deus, né? Então o povo se rebelando contra ele, na mesma hora ele passou a orar por esse povo. E aí ele falou a Corá, que era um dos líderes que se revoltaram, e toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, E falou Coré a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. O que aconteceu aqui? As pessoas que se revoltaram questionaram a liderança de Moisés e de Arão. E o que foi que Moisés fez? Amanhã
vamos orar e buscar a presença de Deus, para que Ele diga, né? Para que Ele diga quem é que Ele quer na liderança do povo dele. Se são vocês, ou se sou eu, ou se é outra pessoa. Assim fez Moisés, amém? E aí continuando diz: fazei isto, tomai vós incensários, corai todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Amados, aqui Deus já nos ensina uma coisa, né? Que o que? A gente tem que ter cuidado com esses momentos, essas situações, porque muitas das vezes a gente passa por caminhos que a gente não entende, não está sabendo por que está passando. E nós temos que ter a certeza de que Deus, Ele sempre está nos direcionando para o nosso bem. Sempre, sempre. Não podemos duvidar disso. Mas a sua palavra nos mostra que o pecado não suporta a luz. Ou seja, nós, com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos pecados, nós não temos capacidade, não temos estrutura de receber a presença de Deus pessoalmente. A gente não tem essa capacidade, porque senão nós seríamos destruídos, porque Deus é santíssimo. Então, se Ele se aproximasse de nós, a gente ia morrer por conta dos nossos pecados, entendeu? Então, como é que Deus resolveu agir? Usando os seus servos para mediarem ali as orientações, o direcionamento de Deus para o povo. E isso acontecia lá e acontece até hoje, nas congregações, através dos pastores, através dos irmãos que, quando trazem uma palavra aqui, é Deus usando e direcionando, amém? Então, isso acontece até hoje. E aí, da mesma forma, aconteceu aqui, amém? Então, continuando, ele disse mais Moisés a Corá, um dos que se rebelaram: ouve agora, filhos de Levi. Esses homens eram da tribo de Levi. E aí, continua e diz assim: porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Olha o primeiro ponto que Moisés fala: vocês acham pouco Deus ter separado vocês para trabalhar na obra de Deus? Porque eles eram levitas, né? Por que vocês estão com essa rebelião agora, questionando quem é a liderança? Por quê? Vocês acharam pouco já o que Deus deu a vocês para que vocês tivessem comunhão com Ele e uma honra? Por quê? Porque eles ministravam na casa de Deus, né? Então aqui, amados, a gente já aprende o quê? Que a gente sempre tem que ser grato com aquilo que Deus nos dá, né? A gente sempre tem que procurar ser grato nos momentos em que nós passamos com tudo que nós temos nas nossas vidas. Esses irmãos aqui na altura, eles ficaram revoltados com o quê? Com a liderança, queriam estar na frente, queriam estar à frente ali, né? E se revoltaram. Mas Deus já tinha colocado eles no lugar de honra. E da mesma forma, meu irmão, Deus coloca cada um de nós exatamente no local onde Ele quer que a gente esteja, né? E é um local de honra, tenha certeza, porque Deus, Ele, se você seguir o caminho que Ele quer para as suas vidas, se a gente seguir, Ele vai nos usar ali onde nós estamos, né?
Ele vai nos usar ali onde nós estamos. Aleluia. Seja com uma palavra, seja com o nosso próprio testemunho de vida, nosso procedimento. Então, Deus vai nos usar exatamente onde nós estamos. Então, nós temos que ter cuidado para que a gente não venha estar se revoltando, estando insatisfeito, ou seja, reclamando, murmurando de uma situação que foi o próprio Deus quem permitiu a gente passar por ali. Muitas das vezes nós passamos por aquele caminho por conta de decisões erradas que nós mesmos tomamos, mas mesmo assim Deus é fiel para não nos abandonar, para nos direcionar. Mesmo quando a gente toma uma decisão errada, Ele é bondoso para nos orientar e nos dizer: não, por aqui não, vai por ali. Mas nós temos que estar atentos para a gente não cair no mesmo erro e estar reclamando daquilo que muitas das vezes é plano de Deus. Deus está permitindo a gente passar por ali. Amém? Então, continuando, a palavra diz assim: e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio. O que ele diz aqui agora? Primeiro ele fala de tudo que Deus colocou, toda a posição que Deus deu para aquele povo. E agora ele diz assim: agora você se ajunta aí com esses irmãos, os filhos de Levi, querendo também buscar o quê? O sacerdócio. Vocês já são servos do Senhor, trabalhando na casa de Deus, e agora vocês querem também estar na liderança? Por quê? Então, isso nos adverte, mais uma vez, para a gente estar atento, não só respeitar as nossas lideranças, porque, mais uma vez, eu reforço, são homens e mulheres direcionados por Deus, Então, não só isso, mas também nos conduzir pelo caminho que a gente está seguindo, de forma a sempre agradecer. E eu sei que a gente passa às vezes por situações em que não dá para agradecer, Ou melhor, não é que não dá para agradecer, mas que a gente está sofrendo, está num momento difícil. Mas, amados, o Senhor não está dormindo. A palavra de Deus diz que sua mão não está encolhida para que Ele não possa agir. O seu ouvido não está tapado para que Ele não possa ouvir. Então, quando a gente está em um momento de dificuldade, nós devemos sim falar com Ele, buscar a presença dEle, se derramar na presença dEle, Nós devemos sim, a palavra nos ensina que a gente deve orar sem cessar, Temos o exemplo da senhora que tinha uma causa na justiça e todo dia ela ia lá para o juiz, que não estava nem aí para Deus e nem para os homens, e chegava lá e ela todo dia: olha, julga minha causa. O homem ia saindo de casa no carro dele, ela: ei, julga minha causa. Da mesma forma a gente tem que fazer, a gente tem que orar sem cessar, mas pedindo a Deus, está entendendo? A Deus. A gente tem que lembrar também da mãe que perdeu o filho. O profeta, o casal nunca tinha tido filho. Um dia o profeta disse: vai lá e abençoa ela. Deu um filho, o menino cresceu, o menino chegou e morreu um certo dia. A mulher pegou o menino, saiu de casa com o menino morto, botou em cima do cavalo e saiu, e o pessoal passava: tá tudo bem, e seguindo em frente, o menino morto. Não falou com ninguém, não reclamou para ninguém. Por quê? Porque ela foi atrás de quem podia resolver: o profeta, o homem de Deus, que foi ele quem deu o filho a ela, representado por Deus. Está entendendo? Então, quando a gente tem problema, a gente tem que falar com Deus mesmo. Pode se derramar, pode reclamar com Ele, fechado no quarto. Agora, quando sai do quarto, está tudo bem? Está tudo ótimo, graças a Deus, está tudo bem no
pau quebrando, né? A crise, a guerra. Sim, mas segue firme, meu irmão, segue firme. Porque Deus, Ele não está com o ouvido fechado, não. Ele está trabalhando. Em detalhe, Ele não dorme, não. Ele não dorme nem um minuto. Ele vai, cada momento Ele vai trabalhando na sua causa, na nossa causa, para que a gente tenha a vitória. Amém? Então, Ele pergunta isso. Agora, além de tudo que Deus já vos deu, você ainda ajuda aí com os outros para poder procurar o sacerdócio? Outro ponto que eu vejo aqui também, meu irmão, para a gente ficar atento, é o que te fez chegar a você e a todos os seus irmãos. Ou seja, esses homens, Corá, Datã, né, e Abirão, juntaram uma turma grande, 250. Então, isso a gente tem que nos deixar atento ao que? A amizades, né? Nos deixa atento a com quem é que a gente anda às vezes. É verdade que a gente tem que andar, nós temos que ser sal, né, nesse mundo, ou seja, dar sabor como? Levando a palavra de Deus para as pessoas que estão perdidas, que estão sem a presença de Deus. Então, muitas das vezes a gente tem que se acompanhar com pessoas que não estão no Evangelho, não é? Para poder a palavra chegar neles. Mas a gente tem que ter cuidado, temos que ser prudentes. Jesus, quando mandou os seus discípulos irem pregar, Ele disse: seja simples como os pombos, mas seja prudente como as raposas, né? As serpentes. Então, nós devemos ser prudentes com as nossas amizades. Nós devemos ser muito prudentes. Para quê? Para que elas não venham nos influenciar de forma negativa, contrária àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, continuando, diz assim: assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele para que você murmure contra ele? Estão advertindo o quê? Que aquela rebelião ali estava indo contra Deus, não era contra o homem. Arão não era nada. Quem é que é Arão? Nada. É isso que a palavra está nos dizendo. Arão não é nada, é só um representante de Deus. Mas quando eles estavam agindo assim, eles estavam se rebelando contra Deus. E é o que eu falei agora há pouco. Muitas das vezes a gente está num caminho que o próprio Deus está no controle. Ele está cuidando, Ele está guardando. Mas você tem que passar por ali. Mas está doendo, meu irmão. Eu sei. Mas creia que Deus está com você. Quando a gente lê as batalhas mais adiante, o povo de Israel, ele começa a conquistar as cidades. E é interessante que toda vida que tinha uma cidade, Deus dizia assim: olha, Josué, as lideranças diziam assim: olha, vão lá e lutem. Eu já dei para vocês a vitória, mas vão lá e lutem. Ou seja, a gente tem que lutar, a gente tem que combater. Deus já nos deu a vitória, mas a gente tem que combater, a gente tem que lutar, entendeu? Então, muitas das vezes a gente, nossa, mas tem calma, meu irmão, tem calma, minha irmã, porque a vitória já está garantida. A vitória já é certa. Vai nessa fé, confia. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas procura colocar a alegria de Cristo, da presença de Deus no seu coração. E Ele vai nos sustentar, Ele vai seguir em frente, Ele vai nos dar força para a gente seguir em frente. Amém? Amém. Então, continuando, a palavra diz assim: e Moisés mandou chamar a Datã, a Abirão, que eram os filhos de Eliabe, porém eles disseram: não vamos não. Olha aí o que acontece. Só mais à frente: porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Olha
como as pessoas, quando estão distantes da presença de Deus, são cegas, meu irmão. Olha o que aconteceu aqui, meu amado. Moisés chamou. Eles disseram: não, a gente já aprende o quê? Desobediência, a liderança. Lembra? Quem é Abraão? Não, ninguém. Porque é Deus que está no controle. Então aqui chama a atenção o quê? Desobediência a Deus, a palavra de Deus, né? Então a gente fica atento com isso. Aí o que é que eles disseram? Olha só: porventura pouco é que nos vieste subir de uma terra que manda leite e mel? Sabe que terra que ele está falando aqui, irmão? Do Egito, aonde eles eram escravizados. Foram 400 e tantos anos escravizados, fazendo tijolo de lama e palha, chicotada nas costas. Aí eles dizem: ó, estavam lá no deserto, eram libertos, deixaram de ser escravos. O que é que eles dizem? Está vendo como é que é a visão cega de quem está rebelado, de quem está fora do direcionamento de Deus? Nós saímos de uma terra que manda leite e mel. Mentira, meu irmão. Eram escravos, mas eles disseram que era uma terra ótima. Para quê? Para nos matar no deserto em gratidão. Mas Deus, quando a gente lê essa saída do povo do Egito, né, a mão forte de Deus fazendo os 10 milagres, abrindo o mar. Imagina eu e você poder ter essa oportunidade de passar por um mar aberto, um milagre tremendo. Eles viram tudo isso com os olhos deles, e aí eles disseram para nos matar aqui, dizendo que lá era melhor. Irmão, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que sempre ser grato a Deus, porque Deus, ali no deserto, nas nossas vidas, Ele está nos fortalecendo. Quando a gente está passando por uma batalha, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos deixando mais forte, que é para quando vir a próxima, a gente pode bater, pode vir, que essa daí eu já passei, essa daí eu aguento, eu já sei como eu devo proceder, não vai me abater, entendeu? Então, fica firme, não pensa que é algo que vai te matar, que aquele deserto vai te... Não, é algo que vai te fortalecer. Amém? Então ele diz: senão também que queres fazer príncipe sobre nós, de novo se revelando contra a liderança, né? E aí ele continua e diz assim: nem tampouco nos trouxeste de uma terra que manda leite e mel, nem nos deste campo e vinhas de herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Medo, né? Aí diz: não subiremos. Está vendo a desobediência, né? Então temos que ficar atentos a isso. Então Moisés irou-se muito quando ouviu essa palavra, essa desobediência, né? Irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Ou seja, Moisés disse: não fiz nada de mal contra eles, para eles estarem nessa rebelião toda comigo. Eu não fiz nada de mal, né? E Moisés vai e clama a Deus, conversa com Deus e diz: não atentes para a sua oferta. Ou seja, irmão, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não se encontre lutando com Deus, né? E aí a palavra, continuando, já está concluindo, diz assim: e tomai cada um o seu incensário, e neles pondes incenso, e trazei cada um o seu incensário para que o Senhor, perante o Senhor, 200 incensários, né? Tomai cada um o seu incensário, e neles pondo incenso, trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Tu também, Arão, né? E cada um traz também o teu incensário. E aí eles preparam toda essa cerimônia, e aí continuando assim: tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Corá. E aí continuando diz: isso tudo era só uma preparação para aquele momento. E Corá fez, porque diante de toda aquela
aquela situação, Moisés, como foi lido aqui, convocou para que todos fossem à presença de Deus, né? E Moisés mandou eles levarem ali alguns instrumentos para poder se apresentarem diante de Deus. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: olha o que foi que Deus disse: Moisés, apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei no momento. Deus disse assim: Moisés, sai do meio do povo aí, sai do meio desse povo todo, que eu vou consumir tudo agora, por causa da rebelião, daquele momento ali de ingratidão, momento de cegueira espiritual. É verdade, muitas das vezes nós passamos por um momento de cegueira, mas a palavra nos dá sabedoria, nos liberta, né? Então temos que estar atentos a tudo isso. E aí Deus manda que o povo saísse do meio, mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda essa congregação? Sabe quem foi esse aí que se prostrou com o rosto no chão? Moisés e Arão. Orando por quem? Pelos lá. Deus disse: vou matar tudinho, sai do meio, são vocês dois. E ele disse: não, Senhor, não faz isso não. Olha só, os homens de Deus, os sacerdotes de Deus, mesmo sofrendo toda aquela situação, toda aquela injustiça, todo aquele momento, orando pelo povo, para que Deus não destruísse, né, o seu povo. E aí ele diz: olha, não é certo um homem só ser desobediente e toda a nação morrer, não, né? Foi assim a oração deles. E aí o Senhor falou a Moisés dizendo: fala então a toda essa congregação dizendo: subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Olha o que Deus diz. Primeiro, o que a gente aprende aqui? Sai de perto. Mas antes disso, o que a gente aprende? Deus não destruiu o povo por causa dos homens de Deus que estavam orando pelo povo, mesmo sofrendo aquela injustiça, aquela ingratidão, estavam ali orando pelo povo. Então o que acontece? Deus ouviu, né? Deus ouviu. Então a gente clama a Deus, a gente ora, e como eu falei aqui, Deus usa as pessoas para que a mensagem dele chegue a gente, amém? Então Deus ouviu Moisés e Arão, e aí a segunda orientação que ele deu: subir do derredor da habitação de Corá. Ou seja, saia de perto do redor da casa de Corá, de Datã e Abirão, que eram os três líderes que estavam se rebelando ali naquele momento. Então o que acontece? O que a gente aprende aqui? Saia de perto desse povo. Deus disse para Moisés falar para o povo: saia de perto desses aí, que eles estão errados, eles estão agindo de uma forma errada. Então é a questão das amizades, como eu falei agora há pouco. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós podemos estar nos aproximando de pessoas que Deus não quer que a gente esteja próximo deles. Amém? Então Deus manda sair. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas, ou seja, se afastem das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada do que é seu, para que, porventura, se acontecer alguma coisa, não pereçais vocês por causa dos pecados deles. Entendeu? Então, Deus nos direciona com quem nós devemos estar. Deus nos direciona como nós devemos agir. Em tudo Deus nos direciona. Entendeu? E não precisa a gente
estudar muito para saber que nós devemos estar entre os irmãos. Lembra que foi dito aqui no início? O reino não pode estar dividido, né? A casa de Deus não pode estar dividida. Então nós temos que estar em comunhão uns com os outros, amém? Então eles subiram, pois, dentro da habitação de Corá, Datã e Abirão, se afastaram, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas casas. Eles se mantiveram lá, juntamente com as suas mulheres, os seus filhos e as crianças. Então disse Moisés: nisto conhecerei se o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, ou seja, o sinal era esse: se eles morrerem de morte natural, né? E se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Se esses homens morrerem de uma forma natural, pronto, eu não sou enviado de Deus, disse Moisés. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que, acabando de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Amados, como eu falei aqui, essa não é uma palavra fácil de ouvir, né? Mas essa palavra não é para nos advertir, não é para a nossa destruição. Lembra que a gente leu agora há pouco aqui? O deserto não é para destruição, a advertência não é para destruição. Nós que somos pais, nós muitas das vezes advertimos os nossos filhos, né? Damos uma lição, disciplinamos eles, para quê? Para que eles se conduzam por um caminho bom, né? Agora, como a própria palavra compara, se nós que somos pecadores e falhos, somos capazes de orientar os nossos filhos a coisas boas, quanto mais Deus, né, que está no céu e nos direciona os caminhos que nós devemos andar. Muitas das vezes a gente não entende, mas confia, fica firme, porque Deus é conosco, amém? Então, amados, o tempo já está um pouco avançado. Eu tinha mais um exemplo de alguém que agiu de forma contrária, ou seja, mesmo num momento difícil. O senhor me permite, pastor, bem rapidinho, só para concluir, para que a mensagem ela seja completa. Os irmãos também me deem só mais alguns minutos para a gente concluir. Então, Deus me deu um exemplo, lendo tudo isso aqui, Deus me deu um exemplo de alguém que não murmurou quando estava passando por um momento difícil, de humilhação, né? De perseguição, mas ela não murmurou, ela continuou firme. E o que foi que ela fez? Foi uma mulher, o nome dela Penina. Pronto, lembrei. Penina, a mãe de Samuel, do profeta Samuel, é isso? Ana. Penina era a sua rival. Ana que foi a mãe do profeta, né? Desculpe. Penina era aqui a perseguida, né? E Eucana era seu esposo. O que foi que ela fez? Ana. Penina era a que perseguia, irmãos, corrigindo. E Ana era a que era perseguida. Por quê? Porque Eucana tinha suas duas esposas,
Ana, Deus tinha trancado a madre, e Penina, Deus tinha dado filhos. Então, como Eucana amava mais a Ana, o seu esposo amava mais a Ana do que a Penina, mesmo ela com todos os filhos, a Penina ficava encrencando com a Ana, né? Dizendo, você é seca e tal. E aí o que ela fez? Ela resolveu orar. Todos os anos a palavra diz que todos os anos eles iam oferecer sacrifícios a Deus. E ela, mesmo passando ano após ano aqueles momentos de dificuldade, ela não deixava de ir sacrificar, ela ia se encontrar com o Senhor. Amém? Então isso nos ensina o quê? Persistência, fé, mesmo sem receber a graça, mesmo passando pela luta. Mas um dia o Espírito Santo de Deus disse para ela o que ela tinha que fazer. E lembra das coisas que eu falei aqui no começo? Ler, que está até no Apocalipse, ler, né? Ouvir e orar para poder obedecer, né? E o que foi que ela fez? Orou. E aí a palavra de Deus diz que ela orou muitíssimo. Orou muitíssimo. E quando ela terminou, eu não vou colocar aqui para os irmãos não gastar mais tempo, só para a gente concluir a mensagem. Mas o que aconteceu? Quando ela chegou em casa, o marido dela deitou-se com ela, e Deus ouviu a oração que ela fez e deu um filho para Ana, né? E deu um filho para Ana. E Ana, com muita alegria, o dedicou ao Senhor, e esse filho se tornou o profeta Samuel. E mais, Deus não só deu esse filho, mas deu ainda mais 5 filhos, né? Então, esse é o posicionamento que a gente tem que ter no momento de perseguição, no momento de angústia. Nós temos que ficar firmes, temos que continuar firmes, confiando em Deus, porque Ele é fiel para nos resgatar, nos direcionar. Eu sei, e só Deus sabe por que muitas das vezes nós temos que passar por momentos tão duros, tão difíceis. Mas é como eu falei aqui, esses momentos nos ajudam a nos fortalecer, a nos criar força, garra, para poder vencer o obstáculo e seguir nossa caminhada em comunhão com Cristo. Amém? Então, meus amados, obrigado mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor Deus nos dá por esse momento, e que o Senhor venha a nos conduzir para que a gente ponha em prática tudo que Ele nos ensinou hoje aqui nesta noite. Amém? A paz do Senhor. Glória a Deus.